texto oficial do culto está em Mateus capítulo 5, versículo 4, que profere o seguinte: bem-aventurados que choram, complementem. Muito obrigado. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amados, na última ministração, na última quinta-feira passada, falamos sobre aquele texto de Mateus capítulo 5, versículo 3, que profere o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E naquela ministração nós trouxemos, irmãos, dois pontos importantes. No primeiro, podemos compreender o sentido do termo bem-aventurados. Procuramos explicar, trouxemos inclusive aqui significados, o significado desse termo bem-aventurado. Trouxemos também sinônimos para nos ajudar a compreender este termo bem-aventurados. E no segundo, nós compreendemos o que significa aquela expressão humilde de espírito. Resumindo, irmãos, os termos humilde de espírito e pobre de espírito significam praticamente a mesma coisa. Isso é o que? Um esvaziamento do nosso espírito, do nosso eu. A gente se esvazia. Para quê? Para que Deus tenha preeminência na nossa vida. Tem um esvaziamento onde nós reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos que nada somos sem a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, nada somos sem a presença do seu Santo Espírito, nada somos sem a misericórdia do Senhor sobre nós. Então nenhum crente deve se orgulhar, por mais espiritual que deseje ser, ele não pode jamais, não podemos nos orgulhar da nossa posição. Tudo que somos, tudo depende dele. Foi a graça dele que nos alcançou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, humilde de espírito, só para trazer a memória dos irmãos, deixar bem massificado na sua mente, significa esvaziamento de nós para que possamos ser preenchidos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, quem perdeu o culto de doutrina na última quinta-feira por algum motivo, pode ouvir, assistir em nosso canal, já está à disposição dos irmãos. E se possível, eu agradeço se você puder deixar ali o like, o joinha, nessa plataforma chamada YouTube, porque quando os irmãos dão o like, significa que aquele assunto, a plataforma vai entender que o assunto é importante. E nada é mais importante do que a palavra de Deus. Alguma coisa é mais importante do que a palavra de Deus? Nada. Então dê um like ali para a palavra de Deus. Tem gente que dá like para político, para tantas coisas, para filmes, reportagens. E por que não dar um like? Por que não compartilhar? Nós devemos compartilhar, irmãos, a palavra de Deus com outros irmãos, com pessoas, até pessoas que não são crentes. Devemos compartilhar. Bendito seja o nome do Senhor. E se você quiser ouvir o vídeo, bem lhe fará. Mas hoje, irmãos, conforme anunciamos, falaremos hoje sobre a segunda bem-aventurança. Desde já peço-vos as orações dos irmãos para que o Senhor nos auxilie, nos ajude, nos capacite, clareie aqui a nossa mente, nosso espírito, para que possamos ministrar uma lição edificante para os irmãos. Quem veio disposto a aprender hoje mais alguma coisa? Eu também vim, irmãos. Já aprendi bastante, lendo, me preparando para esta ocasião, mas também aprendi e desejo continuar aprendendo, lendo a palavra do Senhor. Leamos novamente o texto, outra vez, Mateus 5, versículo 4, na Almeida Revista Corrigida, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É bom nós estarmos repetindo, porque os irmãos vão memorizar.
essas bem-aventuranças, essas 9 bem-aventuranças. Se alguma pessoa depois perguntar, irmão, você sabe quais são as 9 bem-aventuranças? Sei. Quais são? Você fala para a pessoa. Então, participe do culto, esteja sempre aqui. Irmãos, não é mais o caso nós explicarmos o que significa a bem-aventurança, porque já falamos isso na ministração anterior, né? Na aula anterior. Mas estudaremos sobre a segunda parte, digamos assim. Bem-aventurados, esse termo não vamos falar mais, mas vamos ver que bem-aventurança é essa. Essa bem-aventurança diz: bem-aventurados que chora. Parece, irmãos, uma bênção estranha, né? Bem-aventurados que choram. Mas nós vamos explicar aqui que não é todo choro que vai receber essa bênção da pessoa ser consolada. Há choros e choros, né? Vamos ver isso na Bíblia. Várias pessoas choraram na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo chorou. É interessante que não vemos em nenhum momento Jesus rindo. Nenhum dos evangelistas citou que Jesus riu, que Jesus sorriu, que Jesus deu alguma gargalhada, nada disso. Agora, registrou-se que Jesus chorou. Às vezes nós pensamos que as pessoas que têm algum recurso financeiro são as pessoas mais felizes. Às vezes nós pensamos assim: feliz é aquela pessoa que ela tem tantos bens, tanto recurso, tanto dinheiro, essa pessoa deve ser muito feliz. Irmãos, por incrível que pareça, muitos homens que têm grandes recursos não se satisfazem com a riqueza que ele tem, porque é um vazio na alma do homem, e só quem preenche esse vazio é Deus, é a presença de Cristo, é a presença do Espírito Santo, é a comunhão que ele tem com o Espírito Santo de Deus. Às vezes até um pobre, quem sabe está passando uma luta grande, desempregado, quem sabe enfermo, ou algum parente enfermo, ou filho enfermo, mas ele é feliz espiritualmente falando. Não tem recurso necessário, até às vezes falta até para comprar remédio, mas ele não perde a esperança no Senhor. Ele sabe que o seu Redentor vive, e em qualquer momento o Senhor pode virar o cativeiro, acabar com o problema. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de trazer um significado sobre o que é choro. Vamos falar sobre choro, então eu sei que vocês sabem o que é choro, mas há um significado. O que é choro? Choro é uma autêntica explosão de emoções que permeia a nossa vida do nascimento à morte. Então, o choro nada mais, nada menos do que uma explosão de emoções. E isso nos acompanha desde o nascimento até a nossa morte. Não há um ser humano na terra que não tenha chorado. Alguém diz: homem que é homem não chora. Mas no cristianismo, quanto mais você chorar, mais você é homem. Bendito seja o nome do Senhor. Quanto mais você chora aos pés de Cristo, aos pés de Jesus, o choro de alma, de espírito, mais você tem comunhão com o Senhor. Então esse negócio aí só pode ter sido o diabo que cunhou essa frase: homem não chora. Quem disse? Grandes homens da Bíblia choraram. Não é verdade, irmão? O maior deles, Jesus, chorou. Chorou quando ele estava lá, quando ele foi ressuscitar Lázaro. Chorou quando ele avistou Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas. Chorando, né? Então, chorar faz bem para a alma, quando é um choro genuíno, contrito. Vamos explicar isso aqui. Então, o choro é uma autêntica explosão de emoções que permeia nossa vida do nascimento até a morte. Mas, irmãos, o choro, ele ocorre, ele é desencadeado por diversos motivos.
E são motivos em diversos estados na nossa vida. Nós choramos às vezes de tristeza, choramos por felicidade. Você já viu alguém chorando de felicidade? Fulano, tu está chorando de tanta felicidade. Fulano, tu está chorando. Acontece. Mas eu senti, quando estava me preparando para trazer essa mensagem aqui, trazer alguma coisa do Antigo Testamento, e depois nós vamos para o Novo Testamento, para mostrar aos irmãos exemplos de choros no Antigo Testamento. Há muitos motivos para as pessoas chorarem. Uns choram de dor, outros choram de saudades, outros choram de emoção, etc, etc. Mas todos nós choramos. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento, amados irmãos, nós vemos que muitos personagens choraram. Vamos a alguns exemplos? Depois nós entraremos no texto propriamente dito, citado pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos a alguns exemplos? Por exemplo, um choro motivado pela emoção. Alguém se lembra de algum caso que alguém chorou de emoção na Bíblia, no Antigo Testamento? Eu me lembrei de um caso. Alguém se lembra de mais algum caso aí? De algum caso? Eu me lembrei quando ocorreu aquele encontro daqueles dois irmãos, José e Benjamim. Fazia tempo que José não via seu irmão caçula. José foi vendido como escravo no Egito, ficou um bom período preso, cerca de 13 anos trancafiado, preso. Mas aconteceram muitas coisas e o certo é que seu irmão chegou à sua presença. E quando ele viu o seu irmão Benjamim, ele chorou de emoção. Ora, fazia tempo que não via seu irmão. Isso está em Gênesis capítulo 41, versículo número 14. Eu vou ler aqui para os irmãos. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, o irmão dele, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Os dois lá, abraçou o pescoço do irmão, um do outro lá, chorando. Eram irmãos legítimos, filho de quem? Filho de quem? De Jacó. E a mãe? Raquel. Não se esqueça, a mãe de José era Raquel, que morreu, de parto, quando teve Benjamim. Então, irmãos, foi um choro movido pela emoção de ver o seu irmão, rever seu irmão Benjamim após anos e anos de ausência. Mas há também um choro motivado pela saudade. Choro pela saudade. Não sei se você já chorou de saudade, mas há ocasiões em que você pode um dia chorar de saudade. Veremos aqui o exemplo de pessoas que choraram por uma nação. Isso está no Salmo 137, versículo 1. Um choro motivado pela saudade. Israel, aliás, o povo de Judá estava no cativeiro na Babilônia, distante lá de Judá, prisioneiros de outra nação. E lá eles começaram a se lembrar de Sião, que é Jerusalém, se lembraram do templo, se lembraram das festas anuais que tinham, do povo judeu adorando ao Senhor, do trabalho do sacerdote. Ele não tinha graça nem para louvar o Senhor em terra estrangeira, porque os babilônios diziam assim: canta o cântico do Sião, canta aí. Como nós podemos cantar se estamos em terra estrangeira? Não temos motivo para nós louvarmos ao Senhor. Salmo 137, versículo 1 registra a seguinte frase, irmão: junto ao rio da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lá no cativeiro. Talvez não tenham chorado quando estavam em Jerusalém, mas quando estavam lá, começaram a chorar. Assim são os seres humanos. Quando nós estamos na bênção, estamos por cima das coisas, tudo vai bem, nós não choramos.
Mas quando as coisas começam a apertar, a dificuldade, as notícias ruins, coisas acontecem com algum familiar e nos leva muitas vezes a chorar. Bendito seja o nome do Senhor. Então está aqui mais um exemplo de choro, e foi o choro de um povo, não foi apenas o choro de um indivíduo, foi o choro do povo que estava em cativeiro. Aonde? Na Babilônia. Salmo 137, versículo 1. Mas a palavra do Senhor também nos mostra aqui, irmãos, casos de pessoas que choraram de tristeza. Alguém se lembra de algum fato? Alguém chorou de tristeza no Antigo Testamento? Se não, vamos lá. Ninguém se lembra? Mas se eu falar aqui, realmente era isso. Ouçam. Eu vou ler o texto, depois vou perguntar quem é essa pessoa. Aí vocês vão dizer quem é. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quem é essa pessoa? Ana, a mãe de Samuel. Você sabia que a mãe de Samuel, ela era estéril? Sabiam, né? Orou, o Senhor chorou, o Senhor gostou do pedido dela. Você sabia que ela ainda teve mais 5 filhos? Mais 3 meninos e 2 meninas. Deus é Deus de providência. Aleluia! Esse é o Deus que faz que a mulher estéril seja mãe de filhos. Que pedido maravilhoso foi aquele ano. Se tu me deres, eu trarei para servir na tua casa. E ela honrou, viu? Tem gente que ora: Senhor, se tu me abençoares, eu vou fazer isso, vou ser fiel, vou ser uma bênção na tua casa, eu vou dar o dízimo, Senhor, do que te pertence. Aí Deus abre uma porta, é aprovado em concurso, aí se esquece. Se esquece até de contar a bênção no culto aqui de testemunho. Venha contar, irmão, o que Deus fez. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então ela orou porque ela estava triste, porque a outra adversária dela, cujo nome era, ou é Penina, vivia lá provocando ela, porque Penina era mulher fértil, tinha muitos filhos, e Ana, coitada, todo ano ia subir a Siló para ir cultuar o Senhor, oferecer sacrifício para o seu esposo Elcana, e ela humilhava: olha aí, ó, tu ora tanto, mas tu não tem filho. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus gostou da oração de Ana. Ele deu filho e foi um dos maiores homens de Israel. Olha, ele foi sacerdote, profeta e juiz. 3 cargos importantes. E em todos os cargos Eli desempenhou de forma satisfatória, abençoada, porque foi um homem consagrado a Deus, ainda na oração. Glória a Deus. Então, mais um exemplo de pessoa que chorou por tristeza. Aleluia. Por acaso vocês se lembram também, irmãos, há um choro na Bíblia. Esse foi muito estranho, viu? Esse choro aqui foi um choro que Deus não atendeu. Deus só não atende o choro quando há um empecilho na própria alma da pessoa que está orando. Quando há um empecilho, alguma coisa obstruindo ou dificultando o acesso da bênção a Deus, Deus não dá a bênção. Deixa eu ver se eu sou mais claro aqui. Se a pessoa está orando, pedindo algo a Deus, mas há alguma coisa no coração que precisa ser mudado, Deus não vai fazer enquanto não mudar. Não vai fazer isso. Há um choro na Bíblia que foi motivado pela ausência de algo. Eu vou ler aqui conforme eu escrevi para não me atrapalhar. Diz assim, ó: há um choro na Bíblia,
O Espírito Santo me deu isso. Há um choro na Bíblia que foi motivado pela ausência de algo que nem com choro pôde conseguir recuperar o que ele havia perdido. Então há um choro na Bíblia onde a pessoa orou e nem chorando conseguiu recuperar aquilo que tinha perdido. Alguém se arrisca a dizer com quem aconteceu isso? Hein? Muito bem. Foi um choro, irmão, assim tão notório, que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento registrou. Se foi pouco o Antigo Testamento registrar, o Novo Testamento era complemento para mostrar. Gênesis 27, versos 38 e 39. Diz a palavra do Senhor: e disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou-se Esaú a sua voz e chorou. Versículo 39. Então respondeu Isaque a seu pai e disse-lhe: então respondeu Isaque seu pai e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, e seu orvalho dos céus. Irmão, por que aconteceu isso? Porque esse personagem aqui, Esaú, desprezou a bênção da primogenitura, negociou a bênção da primogenitura. O direito da primogenitura era para o irmão mais velho, e ele era mais velho, porque ele nasceu primeiro ali segundos antes de Jacó. Mas ele foi dar uma caçada, chegou muito faminto, e Jacó tinha feito um guisado de lentilha saboroso, e ele não aguentou. Me dê isso aí, Jacó, esperto. Jacó, ele está acessível. Eu dou, só se você me vendeu só a sua primogenitura. E do que me adianta a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Me dê cá. Comeu ensopado, trocou a bênção patriarcal por um prato de lentilha. Cuidado, irmão, para você não perder a sua comunhão com Deus pelos pratos de lentilha do pecado que o mundo tem aí. E o diabo, ele é sutil, ele vai... Cada um é tentado conforme a sua concupiscência, de acordo com a sua fragilidade. Se a pessoa aceitou Jesus e antes vivia envolvido com drogas, o diabo vai mandar ali uma pessoa para oferecer de graça para ele. Se ele antes tomava cachaça, o diabo vai usar alguém para dar um copo de cachaça, uma garrafa, até uma grade de cachaça, ou um caminhão de cachaça para ele. O diabo faz isso, irmão, é de graça. Mas bendito seja Deus, que o crente santo, ele não se deixa ser comprado, porque ele já foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Não troque a sua salvação pelos pratos de lentilha do mundo. Não vale a pena. Os prazeres do mundo são passageiros, e depois você vai gemer no seu espírito. Então veja que nem ele chorando resultou em receber a bênção, porque ele já tinha abençoado Jacó. Isaque já tinha abençoado Jacó, que foi que usou da mentira. Deus não precisa de favorzinho, de arrumadinho para dar a bênção a ninguém. O problema ali, logicamente, não foi direção de Deus. Deus tinha prometido que as crianças estavam brigando, um já empurrava o outro. A mulher grávida, né, já um estava se empurrando, já empurrando pernada, empurrando cotovelada no outro. Os dois dentro da barriga da mãe. Irmão Gilberto, por favor, tira ali meu carro.
Amém? Vamos lá, irmãos. Então, estavam brigando. E o Senhor tinha dito: 2 nações estão no seu ventre. Então, o Senhor já tinha prometido que eles iam brigar mesmo ali. E não precisava ali de arrumadinho. Deus ia arranjar uma maneira de forma fidedigna abençoar a Jacó. Mas tudo bem, não vamos sair aqui do tema. O que acontece? Então, nem ele chorando, ele conseguiu recuperar a bênção, porque o pai já tinha abençoado o outro filho. Já tinha abençoado Jacó. O que restou para ele? Quase nada. Nada para ele, porque ele desprezou. E o autor aos Hebreus registrou o seguinte, irmão, Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17. Veja o que o autor escreveu: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, pelo caldo lá, pela sopa lá de lentilha, né? Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, irmão, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Quer dizer, ele chorou, mas faltou o quê? Arrependimento. O pecador, para ele ser restaurado a Deus, o crente, quando ele peca, para ele ser restaurado a Deus, ele tem que se arrepender. Não basta só chorar, não basta apenas sentir o pesar e ser levado a chorar: Senhor, eu fracassei e tal, mas tem que ter um arrependimento. E um arrependimento, segundo Deus, ele gera salvação, ou seja, o arrependimento é para nossa salvação, para a manutenção da nossa salvação, para nós não perdermos a comunhão que o Senhor tem conosco. Então, necessário é que o pecador se arrependa. E o crente também, quando cometer um pecado, não é? Se arrepender, chorar, se arrepender. Dependendo da gravidade, maior é o choro, maior o arrependimento. Bem, irmãos, estamos tendo apresentado esses exemplos de choros no Antigo Testamento, né? Caminhamos agora para compreendermos o sentido da expressão bem-aventurados que choram. Vamos agora, né? Temos aí meia hora aí para nós aprendermos aqui. Bem, dito isso, convido-os a irmos para o texto outra vez, de Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A que choro o Senhor Jesus aqui, irmão, está se referindo, hein? Que choro? É todo choro? Não, não é todo choro. Será que qualquer choro obterá o perdão divino? Qualquer choro vai resultar em consolação divina? Não, não é qualquer choro não, tá bom? Agora, existe, irmãos, o pesar pecaminoso do mundo. O homem do mundo, por exemplo, vou dar um exemplo. O homem do mundo tomou cachaça, né? A pessoa tomou cachaça, se embriagou, aí depois, no outro dia, vem aquela ressaca nele, ele diz: ou porque eu fui me embriagar. Só que no dia seguinte ele vai de novo. Não houve arrependimento, não houve mudança de atitude. Então esse pesar que o mundo tem, às vezes a pessoa faz essa reflexão, né? Essa introspecção: não vou mais beber, eu não vou mais fazer coisa errada. Daqui a pouco está fazendo de novo. Por quê? Porque ele até confessou que fez. Ele viu que isso é ruim, só que não houve mudança na sua alma, no seu coração, na sua mente. Por quê? Porque não houve arrependimento genuíno. Aí ele volta de novo, a mesma para cá, e a porca volta, a mesma lama. Vai de novo. Se você pegar uma porca e der um banho nela, der água de cheiro, colocar perfume, se soltar, a primeira força que tiver, ela se esparrama lá. Assim o pecador. Assim o pecador. Porque a natureza do porco é gostar de porcaria, é gostar de lama. Não é verdade, irmão? É gostar de lama.
Mas o crente é como a garça, né? Você já viu a garça? Branquinha, né? Interessante, a garça ela pisa na lama e não se mela, né? Você olha assim, como é que pode essas penas tão branquinhas? Não é? Assim o crente, ele vive nesse mundo enlameado, mas não fica enlameado. Sabe por quê? Porque ele tem comunhão com Deus, tem a presença do Espírito Santo na vida. E ele diz, não vale a pena, não vale a pena. Não vou trocar minha comunhão com meu Deus por esse prato de lentilha do mundo. Eu não vou me sujar, não vou. Mas o diabo é sujo, ele tenta, mas você resiste. A Bíblia diz, resisti o diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Então não há arrependimento genuíno se o pecador realmente não entregar a vida a Jesus e ter uma vida modificada. Mas existe, graças a Deus, o pesar gracioso. O pesar gracioso é uma bênção. O pesar gracioso já é movido pela nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. É quando o crente, ele pode até cometer um ato que contrariou a palavra de Deus, pode acontecer, mas ele se arrependeu. Um bom exemplo disso, irmão, aconteceu com o apóstolo Simão Pedro. Estão lembrados quando ele negou Jesus? Está em Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. Espírito Santo estava nos preparando, ele me mostrou esse texto, porque ele mostra, viu? Mostra ou não mostra? Mostra. Lembre-se desse fato, coloca aí no seu plano de aula. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, quando Pedro negou 3 vezes, o galo cantou, eita! E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negarás quantas vezes? 3 vezes. O verso 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Chorar amargamente significa chorar arrependidíssimo. Por que eu fui negar o Senhor? Jesus não merecia isso, por que eu fui negar? Mas Jesus não tinha profetizado. Pedro disse, eu não vou me acovardar não, eu não vou te negar, eu não vou te abandonar. Aí Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Não, Senhor. Se Jesus disse, se Ele é Deus. E de fato aconteceu, irmão. Mas Pedro só se tocou quando Jesus olhou para ele. Quando Jesus olhou, aquele olhar penetrante de Jesus, como dissesse, ele não disse. Aí Pedro caiu na real. Foi chorar amargamente. Procurou um lugar escondido para chorar. Porque negou o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus é tão amoroso que quando ele ressuscita, a primeira pessoa que Jesus se lembrou, que mencionou, foi Pedro. Avisa meus irmãos e a Pedro, como dissesse, não se esqueça de Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho negócio com Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Edifica a minha igreja. Aleluia. E o primeiro apóstolo que defendeu a igreja, quem foi? Pedro, irmão. Quando acusaram os crentes estão cheios de molho, estão tudo embriagados falando língua estrangeira aí, ninguém compreende, estão tudo bêbado. Pedro disse, não, isso aqui é a promessa do Senhor, pois está escrito que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. E Pedrão agora, ó, corajosão, porque tinha agora a presença do Espírito Santo na vida dele. Não era mais covarde, não negava Jesus. Se antes ele se acovardou diante de uma empregada do sumo sacerdote, agora um Pedro autêntico, fiel, disposto até a morrer, pregando para fariseu, para sacerdote, para todo mundo, com coragem. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque Jesus tinha um negócio com Pedro, e Cristo tem um negócio com o crente. Jesus tem algo para você. Quem chora por seus próprios pecados, lamentando-os, arrependido de tê-los cometido, é perdoado. Então, o crente que chora arrependido é perdoado. Quando choramos por termos cometido pecados, nos sentimos entristecidos. Se você quer saber se você é um crente fiel, não vá brincar com o pecado não, porque o crente ele peca por, alguém disse aí, por acidente, né? O crente, ele peca por acidente. Ele não acorda pensando, eu vou pecar, como o homem do mundo faz assim, eu vou pecar, eu vou assaltar, eu vou estuprar, eu vou fazer coisa errada aí, vou me drogar, vou traficar, vou fazer coisa errada. Ele já acorda maquinando, ele vai dormir pensando no que vai fazer. O crente não. É como se fosse na rua e desse uma topada, escorregou. É assim. Uma maneira de você saber se você realmente é crente é quando você peca, você sente tristeza. Se você não sentir tristeza é porque você não é um cristão autêntico. Todo crente, ele falha, mas quando ele peca, ele pede perdão, sente tristeza. E parece que demora tanto para você voltar novamente a ter aquela comunhão. Enquanto você não sentir o perdão de Deus, você não fica conformado. É assim ou não é? É assim. Até que em determinado momento a graça de Deus nos alcança e diz: meu filho, você está perdoado porque você se arrependeu. Caminhe, continue a me louvar, me adorar, me bendizer. Seja fiel. Eu conheço, eu sei o que é a vida humana. Levanta a cabeça. Continue me adorando, me servindo. Glória a Deus. Então, se você cometeu algum pecado e se entristeceu, é um sinal que você é um crente fiel. Agora, se a pessoa comete um pecado e não se arrepende, meu Deus, você não é cristão. Precisa aceitar Jesus urgentemente. Ouça esse texto, está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Esse texto ele vai mostrar que existe um determinado tipo de tristeza, que é uma tristeza boa. Pastor, tristeza boa? Tem isso? Tem. 2 Coríntios 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Uma tristeza, quando ela é realmente sincera, real, ela contribui para a manutenção da sua salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo opera a morte, porque o homem, eu não vou mais me drogar não, aí daqui a pouco vai de novo. Não vou mais traficar não, daqui a pouco trafica de novo, né? E assim vai, porque não houve mudança, não houve um arrependimento sincero. Então é por isso que a pessoa crente, ela é bem-aventurada quando o crente ora, ou quando o crente chora, melhor dizendo, irmão, arrependido. Quando Jesus diz bem-aventurados que choram, são os que choram contritos, arrependidos, por algo que não satisfez a Deus, algo que desagradou a Deus. Essa bem-aventurança para os que choram é nesse sentido. É quando a gente realmente choramos pelas nossas falhas, pelos nossos pecados que às vezes nós cometemos. Sim ou não? Então deve ser um pesar pelo pecado, mas olhando sempre para quem? Para Jesus, olhando para Cristo, olhando para Ele. Não podemos fazer como Judas, que não se arrependeu. Foi motivado o quê? Quem sabe a consciência dele, você traiu Cristo. Às vezes é só um remorso. Se Judas Iscariotes tivesse corrido até a cruz de Cristo, Senhor, te traí, me arrependo, Senhor, genuinamente, você não acha que Jesus teria perdoado ele não? Tinha perdoado ele. Mas foi tão... O diabo já estava na vida dele, ele tramou tudo,
tramou até depois de suicídio, e ele foi lá e tirou sua própria vida. Mas se ele tivesse procurado o Senhor, com certeza ele teria sido perdoado. Os irmãos sabem que os judeus ortodoxos, os judeus, vocês veem na televisão, aqueles judeus barbudos, né? Barbudos, uns cachos, já viu aquele que tem uns cachos do lado? Aqueles são judeus ortodoxos, chapéu, roupa preta, não é? Cordãozinho assim, pendurado na cintura, né? Aquele é o judeu ortodoxo. O judeu ortodoxo, ele não reconhece que Jesus é o Messias, ele não reconhece. Mas vai chegar um tempo que Deus vai derramar uma graça tão grande sobre os judeus, isso é promessa, que todos eles vão prantear, chorar, como um choro de alguém que perde um filho primogênito ou unigênito. Você já imaginou um pai e uma mãe ter um filho, um único filho, e aquele filho unigênito, porque é único, morrer? Os pais com certeza ficarão arrasados e chorarão por muito tempo. A Bíblia tem uma promessa, a palavra de Deus, em Zacarias capítulo 2, versículo 10, que vai tratar desse choro. Vai ser um choro para mudar a maneira de pensar dos judeus, particularmente os judeus ortodoxos. Zacarias 12, verso 10, aqui é o Senhor falando pela boca do profeta. E sobre a casa de Davi, é um choro chamado choro nacional, né? O choro que está no futuro. E sobre a casa de Davi, isto é, Israel, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça. Deus vai derramar o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassado. Quem é esse aqui? Jesus. Jesus não foi traspassado? Foi. E aqui diz o texto: e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então isso aqui é uma promessa do Senhor. É um choro também, é uma espécie de choro, tá? Então será um choro de pesar pelo pecado deles terem rejeitado Jesus, né? E muitos ainda rejeitam Jesus. Rejeitaram Jesus no passado e ainda continuam rejeitando Jesus no presente. É por isso que nós defendemos com base bíblica que a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para os judeus, que serão muito perseguidos. Já está sendo, né? Estão vendo aí na Europa aí um antissemitismo grande, não é? Algumas nações apoiam, né? O presidente do Brasil, infelizmente, não apoia, né? Mas a opinião do presidente não é a opinião da maioria dos brasileiros. Quem é que ama Israel aqui? Quem ama essa bandeira aqui? A nação de Israel? Pois é. A opinião dele não reflete o que os brasileiros pensam. Os brasileiros amam Israel. Amém? E eu sou doido de não amar, é? Promessa de Deus lá: abençoarei os que te abençoarem. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Pronto. Então, amados, vamos amar e orar por Israel. Glória a Deus. Então, irmãos, esse é um pesar de uma nação. Mas existe também outro choro aqui. Nós também podemos chorar pelo que está acontecendo no Brasil. Pode. É correto a gente chorar pelo Brasil na oração? Se o Espírito Santo de Deus nos levar a chorar, a sentir realmente um grande pesar, é bíblico nós chorar por uma nação, pelo povo. Vou citar aqui um exemplo no livro de Ezequiel. Isso está em Ezequiel 9, versículo 4. É o choro pelos pecados que outros cometeram ou cometem. Ezequiel 9, versículo 4 diz assim: estamos quase terminando, viu, irmão? Ainda tem a conclusão. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas
dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então Deus está mandando: profeta, passa no meio da cidade. Quando você vê um homem chorando pelos atos imorais, pelos atos obscenos, pela depravação moral que está ocorrendo no mundo, marque esses homens, porque eles estão intercedendo, orando. Deus sabe quando a gente ora com sinceridade. Deus sabe quando a gente ora com o coração contrito, sim ou não? Mas também sabe quando a gente ora jogando palavra fora, palavra sem nexo. Mas o verdadeiro crente, ele quando ora, ele ora de forma sincera e com o coração. O importante do que eu ensinei aqui, irmão, até agora, é que bem-aventurados que choram é quando a pessoa chora contrita. Então não é qualquer choro, não é qualquer choro. Tem que ser um choro motivado pelo arrependimento, pela mudança de atitude. Se você um dia, meu irmão, chorar em oração por isso, arrependido porque cometeu uma falha, pode ser na igreja você orar e chorar, pode ser em casa ou em qualquer lugar, está no meio da rua, quem sabe, dentro do seu carro, veículo, você chora. Meu Deus, como aconteceu isso? Pode acontecer ou não? Pode acontecer. Você estará sendo bem-aventurado. Conclusão. Ouça e reflita. Se Jesus, irmão, chorou por Jerusalém, Jesus não chorou pela cidade? Chorou. O próprio Jesus, Deus se humanizou, né? Se encarnou, não é reencarnou, é encarnou, né? Nasceu no ventre daquela virgem. Como era o nome dela? Maria. Foi perseguido, injustiçado, culparam ele de ser blasfemo, disseram que ele expulsava demônios porque ele tinha um pacto com Beelzebul, o Deus das moscas. Imagine só, o Deus das moscas, Beelzebul. Jesus tem comunhão, um pacto com Satanás. Jesus disse: ninguém entra na casa do valente se primeiro não maniatar o valente. Não é? Ninguém sai aqui uma casa se não primeiro não segurar, amarrar o dono da casa. Então Jesus realmente ele expulsava Satanás porque ele não tinha e nem tem comunhão com Satanás. Ele de fato, mas os fariseus acusaram. Ele tem um pacto com Beelzebul. Então Jesus chorou por Jerusalém ter rejeitado ele, vendo o desprezo que o povo deu a ele. Muita gente desprezou Jesus, muita gente também acompanhou, mas a elite religiosa rejeitou Jesus, acusou Jesus de tudo. Na verdade, sabe o que eles tinham? Sabe o que eles sentiam por Jesus? Inveja. Eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus, quando pregava, Jesus praticava o que ele ensinava, e ele não praticava. Conhecia a lei de quais salteadas, mas não praticavam. Não tinha amor nenhum. Eram legalistas. Eram para se alegrar quando Jesus disse: ei, você, pegue sua maca, você paralítico, coloque nas suas costas, vá para casa. Não é para ele saltar de alegria. Que bênção! O Messias está entre nós, ele é o Messias. Que nada. Esse homem não é de Deus, cura no sábado. Onde está na Bíblia que Deus impediu que no sábado as pessoas não ajudassem umas às outras? Onde a Bíblia proíbe que no sábado não podemos fazer um benefício a outra pessoa que precisa? Em nenhum lugar está proibido, mas eles eram assim. Então, irmão, voltando aqui, se Jesus chorou vendo o desprezo da cidade por ele, eu pergunto: a igreja de Jesus tem chorado por ver essa desgraça que está no mundo, o pecado do mundo, injustiça no mundo, tanta injustiça no mundo? É para a gente chorar? É. Nós estamos chorando? Temos chorado quando as pessoas desprezam o Evangelho de Cristo? Temos chorado por isso? Você, meu irmão, minha irmã, você tem chorado desejando a salvação do seu filho?
Você já chorou? Tem irmãs aqui, irmão, que tem filhos desviados, criados no Evangelho, estão desviados no mundo. Você tem chorado? Tem chorado? Cada um reflita, irmão. Chore, busque. Senhor, salva meu filho. Senhor, meu filho vai ser teu servo. E ore. Quem a partir de hoje, amados, chorar pelos pecados que tem cometido, verdadeiramente arrependido, sem dúvida obterá o quê? A consolação divina e será bem-aventurado. Todos nós, se nós orarmos arrependidos, chorando, seremos bem-aventurados. Então, Jesus está dizendo, você é feliz, crente, se você, ainda que cometa um pecado, se arrepender, e se você vier até a chorar, você será bem-aventurado, você será feliz. Há muitos irmãos nossos que choram em outras nações, porque são muito perseguidos. No Brasil nós não somos perseguidos. Já foi no passado mais uma perseguição leve, jogando pedra na igreja, isso aí. E o que está ocorrendo em outras nações inimigas do Evangelho? Crentes são torturados. Aquele irmão Richard Humbra, torturado por amor a Cristo. Alguém já leu aquele livro dele? Eu já li esse livro, Torturado por Amor a Cristo. Como aquele irmão sofreu. Provado, eu acho que o apóstolo Paulo não chegou nem perto do que ele sofreu. Torturas e torturas. Me lembrei agora de outro irmão, Ivan Mozeyev, foi um soldado da Rússia, na época da Rússia comunista, também um crente fiel, servindo no exército, fiel. Uma das torturas é que lá na Rússia, tem uma época na Rússia que faz muito frio. O que eles fizeram para ele negar Jesus? Você vai de camisa, de calção e de camisa sem manga lá para o pátio, geladíssimo. Ele ia lá para negar Jesus. Se você negar Jesus, você sai lá do frio. Pé descalço, de calção e de camiseta, camisa regata, lá para o frio, no meio do pátio do quartel, para ele negar. E ele disse que orava. Ele disse, no livro dele, eu li o livro dele, na oração o Espírito Santo aquecia ele. Bendito seja o nome do Senhor. Disse, na oração o Espírito Santo aquecia ele. E o soldado ficava olhando, como é que pode? Nada da janela, olha o soldado olhando, ele vai ver se ele vai negar, que nada, e ele orando lá. O Espírito Santo aquecia ele. Por quê? Porque Deus tem comunhão com o crente fiel. Bendito seja o nome do Senhor. E muitos casos também. Irmão Ian, li esse livro também, está no nosso canal, li todos os capítulos, está lá no nosso canal. Leia a história do homem chamado Homem do Céu, irmão Ian. Ian. Faz uns 3 ou 4 anos que eu li esse livro. Está lá no nosso canal. Como aquele irmão sofreu também. Torturas e mais torturas. Até cacetete elétrico colocar na boca dele. Para dar choque. O choque era tão grande que ele desmaiava. Negue Jesus. Não negava, irmão. Fiel. Seja fiel até a morte. Glória a Deus. E se vocês quiserem saber como é que foi a soltura dele, acompanhe lendo em nosso canal, Irmão Yun, tem lá. Todos os capítulos, capítulo por capítulo, lá em nosso canal, bem gravado para edificar os irmãos. Eu não vou dizer como ele escapou da prisão, não, como foi a soltura dele. Vocês se interessem por essas coisas, por essas histórias, porque elas são reais. Hoje ele está pregando aí no mundo, dando testemunho. Irmão Yun, que bênção, lá na China, viu? Na China. Uma bênção, por quê? Porque é fiel o Senhor Jesus. E Deus quer apenas esses casos, pouco não. Deus quer que muitos crentes sejam fiéis até a vinda do Senhor. Que o Senhor, na sua infinita graça, nos abençoe, nos ajude. Ore por mim, para que o Senhor nos dê graça, para que nós continuemos aqui a ministrar a palavra do Senhor e ser também edificado, porque eu sou edificado também, assim como os irmãos também são edificados em nome do Senhor Jesus.